Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Power Apps e como que você consegue construir uma tela de carregando, aquela tela de loading. Quando você fizer alguma operação dentro do seu aplicativo e estiver carregando, você vai colocar uma tela de loading, uma tela de carregando. E quando essa operação terminar, você simplesmente vai fazer com que essa tela desapareça. Então, eu vou te passar aqui, eu vou te ensinar o passo a passo que você vai ter que fazer, tudo aqui da tela do meu computador. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição. Se você puder também, já vai deixando aqui o seu like e compartilha esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto, porque vai ajudar muito aqui na divulgação do canal. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa solução. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês é que os produtos da Microsoft, principalmente do Power Platform, né? E o que é o Power Platform quando eu falo, né, dessa solução? São as soluções aqui englobadas dentro do Power Platform. Nós temos o Power Apps, nós temos o Power BI, nós temos o Power Automate e nós também temos o Power Virtual Agent. Se eu não me engano, a gente tem também uma outra solução agora que é o Power Pages, né? Acho que já está incluído dentro do Power Platform, mas todas essas soluções, elas têm sido fortemente afetadas por atualizações, né? Principalmente pela parte de inteligência artificial, como a gente comentou no último vídeo, né, do canal aqui, onde a gente falou sobre o Copilot, e principalmente aqui o Power Apps e o Automate, eles têm recebido muitas atualizações, né? Por exemplo, o Power Apps ele recebeu uma atualização bem bacana na parte de controles modernos e assim, cada vez mais tem melhorado. E, por exemplo, eu quero mostrar aqui para vocês, eu iniciei a criação de um aplicativo baseando-se em uma planilha, né? Então, eu fui lá naquela tela inicial do Power Apps, falei que queria criar um aplicativo com base em uma tabela do Excel, e ele me gerou esse aplicativo aqui. Agora notem o quanto esse aplicativo está bem formatado, né? Antigamente a gente tinha apenas um formato ali de celular e agora não. Agora ele já monta para a gente um aplicativo no formato tablet, né? Esse formato widescreen, que é bem mais legal também. E assim, tá bem formatado aqui, né? A gente consegue ver que ele tem vários containers por padrão aqui que já é adicionado ao aplicativo. Então, assim, visualmente falando, essas atualizações têm favorecido muito a gente, né, que desenvolve esses aplicativos. Então, assim, o que a gente consegue ver aqui, né? A gente consegue ver que tem aqui uma barra de pesquisar, tem aqui o botão de adicionar, né, novos registros. Aqui ao lado a gente vê que tem uma galeria e outras coisas também para modificar esse item, né? Ele tem aqui um espaço à direita simplesmente, né? Justamente para que você altere esses itens. Então, muito legal essa parte aí do Power Apps de estar fazendo essas atualizações. Falado isso, pessoal, agora vamos para a solução em si. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Como eu disse na introdução do vídeo, é mostrar aquela solução de criar uma tela de carregando, né? De loading. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, pessoal, que eu quero mostrar aqui para vocês é ativar a parte de controles modernos. Porque nessa parte de controles modernos, nós temos agora um elemento de spinner, que é aquele íconezinho que fica carregando, né? Então, para você ter acesso a esses controles modernos, você precisa vir aqui na parte de configurações, vir aqui em recursos futuros e procurar aqui, ó, por moderno. Se você começar a pesquisar aqui por moderno, você vai achar essa opção aqui, ó, experimente os controles modernos. Você vai simplesmente ativar essa opção e aí sim você vai ter esses controles modernos aqui para você utilizar dentro do seu aplicativo. E aí quando você clicar aqui em inserir, você vai conseguir ver aqui que vai ter os elementos clássicos, que são os que já tinham aqui dentro do Power Apps, e a parte de elementos modernos, tá? Então se você clicar aqui no moderno, você vai encontrar vários elementos, né, que são os novos elementos aí adicionados no Power Apps. E aqui, pessoal, tem o controle giratório, que é justamente o spinner que eu tinha falado para vocês. Então, para isso, para a gente adicionar esse spinner aqui e para a gente adicionar a lógica, né, antes da gente adicionar esse elemento que vai fazer toda essa parte visual aí para a gente,
eu quero mostrar aqui um pouco do funcionamento desse aplicativo. Quando eu dou o play aqui nesse aplicativo, pessoal, eu consigo navegar aqui nos itens que eu tenho gravados. Isso aqui, pessoal, novamente lembrando para vocês, são dados que estão em uma planilha que está lá no meu OneDrive, tá? Então, eu consigo aqui estar navegando nesses itens. E aí, se eu quiser fazer uma edição nesse item, eu posso clicar nesse lápis que está aqui para mim na minha direita, né? Então, eu venho aqui, faço o clique e aí eu posso fazer a edição dos valores que eu tenho aqui. E aí depois, pessoal, eu faço o clique nesse checkzinho aqui, né? Nesse Vzinho aqui de verificado, né? O que esse botão faz depois para mim, né? Ele pega todos os valores que eu tenho aqui no formulário e faz um submit form lá para minha base de dados, que é o meu Excel, que é a minha tabela que está lá na planilha. Feito isso, pessoal, sabendo disso, na verdade, né, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que justamente modificar a propriedade onSelect desse botão aqui, porque é ele quem está fazendo a submissão dos nossos dados lá para a nossa base de dados. Eu vou fazer o que então, pessoal? Eu vou simplesmente clicar nesse botão aqui e eu consigo ver que esse botão ele está nomeado aqui para mim de Submit Form Button 1, tá? Então, sabendo que é esse botão aqui, o que eu tenho, né? Eu tenho um Submit Form aqui, ó. Já tinha aqui esse código, né? Submit Form 1, que é o formulário que está aqui na tela, ele está pegando todos os dados, está submetendo para a minha base de dados. O que eu fiz aqui previamente, pessoal? Eu iniciei uma variável que se chama var popup. Essa variável ela vai ter dois possíveis valores, verdadeiro ou falso, tá? Vai ser uma variável do tipo boolean, tá? E aí, para iniciar essa variável, eu utilizei a função set, beleza? E aí, fazendo isso, quando eu clico nesse botão, ele inicia essa variável como true, e aí depois ele vai fazer a submissão do formulário. Enquanto ele faz a submissão desse formulário, o aplicativo fica ali naquele estado de carregamento, né? Ele vai submeter os dados para a base de dados. Depois que ele finalizar essa submissão, ele seta essa variável para falso. Por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente adicionar aquele spinner, né, ele vai estar com a variável true setada na propriedade visible daquele elemento. Ou seja, quando a gente clicar no botão de submeter formulário, vamos dizer, o modal ali, aquela figura do spinner, aquela figura do carregando vai aparecer. Ele vai fazer submissão. Quando ele terminar a submissão, a gente seta a variável para falso e aí a gente faz com que aquele spinner ele suma, tá, da tela. Vocês vão entender quando a gente fizer aqui na prática. Então, olha só, vou clicar aqui nessa tela aqui, esse main screen 1, para a gente adicionar o nosso spinner. Eu vou vir aqui na parte de inserir e vou clicar aqui, ó, em controle giratório, tá? Vou clicar aqui em controle giratório e aí eu vou expandir esse controle giratório, tá? E nós vamos fazer algumas configurações básicas nesse controle giratório. Uma coisa que eu quero fazer é alterar essa aparência aqui para o inverted. Por quê? Quando ele faz isso, ele muda a cor da tela aqui. Outra coisa que eu vou fazer vai ser mudar o tamanho do controle giratório. Eu vou trazer aqui para huge, certo? Para que essa bolinha aqui do controle giratório ela fique maior. E aí uma outra coisa que eu vou adicionar vai ser um elemento clássico aqui de rótulo de texto, tá? Vou trazer isso aqui para cá. Vou alterar a cor desse texto aqui para branco. Vou colocar o tamanho aqui para 18. Vou centralizar essa label e vou colocar aqui, ó, salvando dados. E vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Feito isso, pessoal, eu vou só alterar o tamanho dessa label aqui, centralizar ela aqui novamente. Beleza, vai ficar desse jeito aqui. Se você quiser depois dar uma alterada nos nomes desses elementos, tá? Eu não vou alterar aqui para a gente não perder tanto tempo. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses dois elementos, clicar com o botão direito e clicar aqui em grupo, tá? Eu vou nomear esse grupo aqui de loading, para ficar mais fácil a gente identificar. Feito isso, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Esse grupo ele tem uma propriedade que se chama visible. E esse visible ele está, por padrão, definido como verdadeiro.
eu vou fazer o quê? Vou transformar essa propriedade visible para que ela tenha o valor da nossa variável que se chama var popup. Então, a princípio, ela está como falso. Quando eu fizer a submissão de uma alteração para a nossa base de dados, ele vai transformar aquela variável em verdadeiro e vai ficar aparecendo aquela tela de loading até que os nossos dados sejam submetidos. Então, vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. No momento, eu estou editando esse item aqui, essa tarefa 1. Eu vou editar, por exemplo, vou colocar aqui logística nesse campo de rótulo, tá? Então, vou colocar aqui, logística e vou salvar. Olha só o que vai acontecer. Apareceu a nossa tela, ele vai ficar carregando até que os nossos dados sejam submetidos. Foram submetidos, a tela sai de cena, né? Ela desaparece aqui porque a visibilidade, né? Porque aquela variável que a gente definiu, ela se tornou falso, tá? E aí o nosso spinner, ele fica falso, ele não fica visível para o aplicativo, tá? Vamos alterar aqui alguma outra coisa? Vou colocar aqui, nessa aula de Power Apps, na descrição aqui, eu vou alterar, vou colocar aqui, descrição da tarefa 2 e vou salvar. Olha só o que vai acontecer, ele fica salvando dados até que os dados sejam submetidos para a nossa base de dados. Então, pessoal, essa aqui é a nossa solução. Consegui te ajudar aqui com essa solução, com esse vídeo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse em Power Apps. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até mais.